mas quero trazer também um enfoque para uma outra pauta importante desta terça-feira e que promete gerar ainda muita discussão. O Ministério da Justiça divulgou as diretrizes para o uso de câmeras corporais por policiais. Quem acompanha é a Janaína Camelo, que vai trazer os detalhes para a gente agora, e depois eu vou trazer também aqui para vocês um pouco das situações para as quais há a recomendação do uso de câmera. Mas quem adianta é a Jana. Fala aí, bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, essa portaria aí, estabelecendo essas diretrizes nacionais, assinada pelo ministro da Justiça, estabelece 16 situações onde essas câmeras de segurança, essas câmeras acopladas aí nos uniformes dos policiais, devem ficar ligadas ininterruptamente. Como, por exemplo, no atendimento de todas as ocorrências policiais, durante operações que haja uma necessidade aí de uma atuação mais ostensiva por parte dos policiais, nas buscas em domicílios e veículos, na escolta de custodiados, enfim, são 16 situações. E essa portaria ela também estabelece 3 tipos de acionamentos dessas câmeras, como, por exemplo, o acionamento remoto, que seria aí o acionamento feito pela central, não pelo policial. O acionamento automático, que seria um acionamento aí das câmeras a partir do momento em que o policial pega ali o seu uniforme da base, vai trabalhar, depois devolve. Durante todo esse período, essa câmera ficaria ligada. E o acionamento que pode ser feito pelo próprio policial. Isso exatamente para que ele possa desligar essa câmera no momento de necessidade pessoal, como, por exemplo, para fazer uma refeição, para ir ao banheiro, enfim. Mas o Ministério da Justiça recomenda o acionamento automático para que essas 16 situações aí com câmeras ligadas realmente seja cumprida. E aí, essas diretrizes nacionais, elas não precisam ser cumpridas por todos os estados. Não é uma regra, não é uma obrigação. O ministro da Justiça deixou isso bem claro no evento de hoje, mas dizendo que cada ente federativo aí tem a sua autonomia com relação à segurança pública. Mas a grande questão é que o estado que queira implementar esse tipo de programa e que queira utilizar para isso, para aquisição, para implementação dos usos de câmeras de segurança nos uniformes dos policiais e queira utilizar os fundos, o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional para isso, então ele vai ter que seguir essas 16 diretrizes, todas essas diretrizes aí nacionais com esses 16 pontos aí estabelecidos. A gente separou um trechinho, Evandro, do que o ministro disse nesse evento mais cedo. Vamos ouvir. Esta portaria não tem a intenção de conflitar com quem quer que seja, mas simplesmente estabelecer paradigmas, porque, como disse, esta portaria é fruto de muitos estudos, muitas discussões, muitas audiências públicas, foram ouvidas as várias corporações policiais, sejam elas federais, sejam estaduais e mesmo municipais, e a sociedade civil também participou. E aí, Evandro, a gente sabe que já existem estados, ou que estão em fase de testes aí do uso das câmeras, ou que já implementaram, como, por exemplo, a Bahia, o Rio de Janeiro, mas condicionando isso ao fundo, a esses 2 fundos, ao repasse desses 2 fundos, isso começa a partir de agora. Então, o estado ele precisa apresentar o seu projeto, esse projeto precisa ser aprovado para, então, esse recurso ser liberado. É com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Bom trabalho para você em Brasília. Se tiver mais novidades, chama a gente aqui. Me deixa contar para você já também. Aí, Jana já agradeceu, tá certo, tudo certo. Vamos aqui com as informações sobre essas diretrizes. A Janaína contou para a gente que são 16, mas a gente não traria aqui as 16 na tela porque não caberia, mas separamos as 5 principais e que tem a ver um pouco mais com aquilo que pode acontecer ou que acontece no dia a dia da atuação do policial em vários dos estados do país. Então, a gente está falando que, segundo a recomendação ou a diretriz do ministro Ricardo Lewandowski, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, as câmeras devem ser usadas pelos estados nos uniformes policiais em casos de atendimento de ocorrências, e isso aqui está no dia a dia, É uma situação, digamos, pro policial completamente corriqueira, porque ele atende ocorrências todos os dias. Isso quer dizer que a câmera seria uma, entre aspas, parceira permanente, então, dessas corporações, em atividades que demandem atuações ostensivas, ou seja, essas operações ou aqueles grupos especiais que atuam muitas vezes em operações devem usar as câmeras caso sigam, então, essa recomendação. Identificação e checagem de bens,
para que não haja nenhum tipo de denúncia, né? Ou caso haja denúncia de algum tipo de corrupção ou desvio de bens, que essas câmeras possam ajudar na investigação e na proteção do policial. Ações operacionais, inclusive aquelas que envolvam manifestações e também intervenções e resolução de crises, motins, rebeliões no sistema prisional. Então, das 16, separamos estas 5 aqui. E eu quero saber de vocês, meus amigos, como é que vocês avaliam, então, uma diretriz que vem, que traz recomendações importantes e que impactariam no dia a dia desse policial. E eu quero entender de vocês, os impactos podem ser mais positivos ou negativos ao ter esse equipamento, registrando tudo em vários desses casos aqui apontados pelo Ministério da Justiça. Koba. Bom, vamos lá. A discussão principal se tornou aí se o policial deve permanecer com a câmera gravando o tempo todo ou se ele tem a liberdade de acionar ou não, né? Pelo menos aqui em São Paulo, o edital para a compra de novos equipamentos parece seguir no caminho de autorizar o policial que acione quando for atender uma ocorrência ou até mesmo permita essa câmera o acionamento remoto pelo centro de operações, por exemplo, para gravar a ocorrência com maior resolução, com áudio inclusive. E no momento em que ele não está atendendo uma ocorrência, que aquela câmera só grava a imagem e em uma resolução mais baixa sem áudio. Na diretriz, parece... Um pouco também da privacidade do policial, tem várias questões que estão sendo questionadas aí. Exato. Na diretriz, parece que o ministro Lewandowski segue essa linha, né? Tanto que você pode... A recomendação é para o atendimento de ocorrência. Sim. Em algumas cidades no interior, o policial passa o dia inteiro sem atender uma ocorrência. Às vezes, só atende uma ou duas, então ele só gravaria nesse primeiro... Mas isso indica para você, então, que talvez essas cidades não teriam o apoio das câmeras num primeiro momento e essa atuação, ela se concentraria em capitais, em cidades maiores, onde o número de ocorrências de operações ou onde a atuação dessas polícias é mais intensa? Me parece o emprego mais inteligente da câmera, que é onde ela vai ser mais utilizada do que ficar lá em uma cidade onde o nível de ocorrências é mais baixo. Mas me chama mais atenção, nisso tudo que discute o Ministério da Justiça, a condição que ele coloca para o emprego do fundo... do uso do fundo. Do uso do fundo da segurança para a compra pelos estados dessas câmeras. Ou seja, temos dinheiro aqui, é para a segurança pública e você só pode usar no estado para comprar câmera se você seguir as nossas regras. É uma chantagem institucionalizada que não cabe, que no meu ver é inconstitucional. Se o dinheiro é para a segurança pública, que o governador do estado que faça o seu pedido para uso e acesso a esse fundo, escolha como bem utilizar esse dinheiro. Se é para usar a câmera lá, segundo as diretrizes de cada um dos estados, que assim aconteça, porque senão você está falando que só existe segurança pública se seguir as regras do Ministério da Justiça, o que não é verdade. Ou seja, é entregar a independência sem entregar. É claro. Você pode ser independente e fazer aquilo que você quiser, mas claro, caso você queira seguir as nossas recomendações, para acessar essa grana, você precisa então ter a lista completa. A independência que o pai dá para o filho, né? Faz o que você quiser, mas com o meu dinheiro, então só com o que eu quiser te pagar. É basicamente isso. Ô, Nelsinho, o ministro Lewandowski tentou explicar essa situação, justamente sobre essa crítica que você está fazendo. Vamos acompanhar. Vamos lá. O Estado de São Paulo é autônomo no que diz respeito às suas decisões em matéria de segurança pública. É claro que, de acordo com a lei que estabelece e institui o Sistema Único de Segurança Pública no Brasil, seria desejável que todos os entes federados, compreendidos, então, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, atendessem a essas diretrizes pela sua qualidade técnica. Mas, se as câmeras corporais forem financiadas com o Fundo Nacional de Segurança Pública ou Fundo Nacional Penitenciário, obviamente, esses entes federados subnacionais terão que se adequar a essas diretrizes. Na verdade, ele concordou com aquilo que você explicou no fim e traz uma outra questão, citando o Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo foi aquele que se manifestou de maneira mais intensa sobre o uso das câmeras, né? Essa discussão começou aqui bem antes de parar na boca do ministro da Justiça, Nelsinho. Os estados são, de fato, autônomos, mas nem todos são superavitários, né? Tem estado que não tem dinheiro. E aí sabe o que vai acontecer no estado onde não tem dinheiro? A Defensoria Pública lá daquele estado vai entrar com uma ação para usar a câmera em operações, que não pode fazer operação se não tiver câmera, e o governador vai ser obrigado a pedir dinheiro do fundo para ter a câmera, para poder ter a operação, e vai ter que seguir obrigatoriamente a uma regra do Ministério da Justiça, mesmo sendo ele o governador, o comandante máximo daquela força policial. Eu acho que é inconstitucional. Ô Piperno, você vê um fundo de chantagem nisso ou não? Então, não é uma questão fácil, mas eu entendo o seguinte: se fosse um fundo
com recursos que obrigatoriamente seriam divididos aí, seriam acessados entre todos os estados, sem nenhum tipo de contrapartida, né? Vamos imaginar que não existisse esse debate sobre câmeras. Então, acho assim que seria obrigação da União dividir, repartir esses recursos entre todos os estados. Agora, o governo está disponibilizando recursos para um fim específico. Então, os recursos estão aqui para esse determinado uso. Se você quiser acessar, você tem que seguir essas normas. Senão, segue a vida. Você tem autonomia para fazer o que você bem entender. O que você acha, Segré? Eu fico, às vezes, com remorso dessas perguntas para o Piperno, porque ele tem que dar um jeito de explicar o que não tem muita explicação. Você tentou dar um jeito? Você está tentando dar jeitinho? Você chama chantagem eleitoral, chantagem de uso, chantagem do que você quiser. De jeito nenhum. Não. Veja, Segré. Então, vamos lá. O governo tem 1 bilhão para dividir entre estados para um fundo qualquer para reforçar a segurança nesses estados. Ele tem a obrigação de dividir isso proporcionalmente. Ponto. Agora, o governo também disponibilizou determinado volume de recursos para um fim específico. Ora, você só vai poder acessar os recursos para esse fim específico se você seguir determinadas normas. Eu não consigo ver dessa maneira e vou justificar. Quando você tem um fundo nacional que tem que ajudar nacionalmente para a melhora da segurança nacional, no território nacional, você não deveria colocar condições. Até porque esses 5 pontos que o Evandro precisou perante a nossa audiência são muito lógicos. Eu duvido que alguém vai contrariá-los. Até porque, vou me colocar na pele de um policial. Eu tenho uma câmera que vai me ajudar. Primeiro, para defender caso tenha alguma acusação contra mim ou contra mim eu acionar. Segundo, vai me ajudar para a minha defesa pessoal, ou seja, vou gravar quem está perto de mim, vou conseguir identificar através da gravação quem pode me agredir o dia de amanhã. É lógico que o policial vai querer a câmera o máximo tempo possível filmando, porque esse é o objetivo. Seria a mesma coisa que ter uma câmera, ou você ter um carro e guardar o carro na garagem e não utilizar o carro para nada. Então, mas vou parafrasear o nosso amigo Luiz Felipe Dávila. Cadê o plano de segurança nacional? Esse aí é um item. Esse aí é o item. E me parece sim uma chantagem, porque é recurso do contribuinte, é recurso de todo mundo. Por que vai colocar uma condição para determinado estado para ter que usar o recurso somente se faz o que o governo faz? E aí, peraí, é o mesmo governo que 2 pessoas fugiram de um presídio de segurança máxima e demoraram 50 dias para ser recapturados. Então, não tem muita eficiência nesse ministério por enquanto. E ele vai colocar uma condição para utilizar um recurso que é nacional? Me parece chantagem, sim, com todas as letras. Só um minutinho, Piperno. 4h28 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Nas outras plataformas, seguimos. Você vê algum tipo de incoerência no que disse o Segré, Piperno? Eu concordo com a argumentação do Segré de que todos esses itens que você leu, todos esses itens colocados aí, eles contribuem, inclusive, com a segurança do próprio policial. Né? Então, parece não haver dúvida em relação a isso. Aí a pergunta que fica é a seguinte: então, por que, em determinadas situações, o policial vai ter autonomia para utilizar ou não esse equipamento? Para desligar ou não esse equipamento? Por exemplo, numa ação como essa operação que foi feita na Baixada Santista. Imagina, né, num momento de, mais intenso, de maior conflito, de choque, se o policial resolve falar, olha, não seria bom a gente mostrar isso aqui. Então ele tem essa autonomia para não fazer uso do equipamento exatamente naquela situação mais impactante. Não seria algo um pouco estranho? Mas, Piperno, me desculpe, não sei se o Segré quer falar, o Segré está... Não, pode ir lá, Nelsinho, aí eu já passo para o Segré também. A questão é a seguinte, não é porque a diretriz é boa
que ela deve ser válida, porque ela foi editada por um ente incompetente para essa diretriz. O Estado é que tem que dizer como é que são ou não, como é que devem ser ou não as regras. Até porque essa diretriz está assim hoje. Daqui a pouco 10 estados pobres vão lá e pedem acesso ao Fundo Nacional porque concordaram com essa diretriz e no dia seguinte muda-se a diretriz, porque portaria é assim, é unilateral, escreve, assina, está valendo, publica, está valendo, muda a diretriz para falar que tem que gravar 24 horas por dia ali, 24/7. E aí? Ele já acessou mediante a condição de seguir a diretriz mudou, o cara está amarrado. Então, assim, não é porque este texto, esses 5 pontos são bons, eu concordo com eles, eu acho que deveria ser assim. Aqui são 5 de 16, exato, tá, que é válido, podem ser bons, mas não foram editados por quem manda nas polícias militares e civis, que são os governadores. Essa diretriz do Ministério da Justiça não deve valer, porque o Ministério da Justiça não manda nas polícias dos estados. Fala, Segré. O Nelsinho falou tudo, mas vou complementar com uma questão. Não seria mais fácil chamar a todos os secretários de segurança, juntar todos, fazer uma coisa não publicamente? O ministro está gostando muito do microfone. E dizer, ok, o que você colocaria como necessário para acionar as câmaras? E perguntar para todo mundo. Aquele que colocou alguma coisa que não é permeável para os outros, inclui ou tira, negocia. Mas você não pode impor a sua vontade por uma questão de privilégio de dinheiro, de recurso. Isso é chantagem. Eu tenho que habilitar dizendo, ó, quem é a autoridade em forma constitucional da polícia militar de cada estado? O governador. O ministro da Justiça não é a autoridade da polícia militar de cada governo. De fato, se você vê, é um pouco uma estratégia. Colocaram um ministro plenipotenciário, Paulo Pimenta, como se fosse uma intervenção branca num estado que constitucionalmente era o Eduardo Leite que tinha que mandar. Agora estão colocando, eu tenho dinheiro, mas se você quiser o dinheiro, você vai ter que fazer o que eu quero, senão não te dou o dinheiro. É como um papai que fala para o filho, como bem mencionava Neus, não é a forma, talvez seja válido, mas consensua com todo mundo, não impõe. Se a gente impõe, sempre fica remorso e não é legal, estamos falando de segurança pública, gente. O pessoal da rádio está de volta e nós estamos discutindo aqui as diretrizes que foram colocadas aí pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para uso de câmeras nos estados, né? E condicionando o acesso ao Fundo da Segurança Pública para estados que seguirem as diretrizes por completo. São 16 itens que colocam, de alguma maneira, as formas como os policiais devem usar, então, essas câmeras em operações, no dia a dia, durante ocorrências, durante algum tipo de botim, em presídios, enfim, são várias orientações. Fala, Piperno, para a gente arrematar. Não, mas de acordo, inclusive, com o que foi dito aí, esse pacote de diretrizes, essas orientações, elas não saíram de nenhuma cabeça brilhante, claro, elas saíram exatamente de sugestões dadas por, inclusive, representantes de todas as polícias. Sim. E também da sociedade civil. O que a gente pode discordar é exatamente a forma de acesso aos recursos. Agora, essas diretrizes todas, elas não vieram lá de Brasília e assim, de cima para baixo, para que todos os estados fossem obrigados a acatar. Mas para finalizar, Piperno, semanas anteriores ou em outras discussões, você disse que não era favorável a uma orientação vertical, né? Ou algo que venha de cima para baixo ali, que venha do governo para os estados, porque isso de alguma forma interferiria na autonomia que esses estados têm. O que mudou no teu ponto de vista a partir da decisão que foi tomada pelo ministro Ricardo Lewandowski? Não mudou nada. Eu acho que, por exemplo, algumas decisões elas têm que ser tomadas regionalmente, né, nos respectivos estados. Agora, até mesmo o uso das câmeras. Eu não sou... Veja, eu em momento algum, me declarei aqui favorável ao uso obrigatório, ao uso que isso fosse algo compulsório. De forma alguma, até porque também cada estado vai ter a sua realidade orçamentária. Cada estado decide o que é melhor para ele. Sim. Agora, se ele achar que é melhor para ele, inclusive, acessar os recursos desse fundo, ele segue o que está aí.